Salve Maria Santíssima. Ontem tivemos o dia de finados. Hoje a igreja aqui no Brasil celebra o dia de Todos os Santos. Nós precisamos crescer em caridade com o nosso próximo. Precisamos por uma necessidade real mesmo. Porque alguém que não é caridoso, alguém que não vive a caridade, não tem como ir para o céu, né? E quando nós falamos caridade, nós não falamos de sentimentalismo. Embora, quando você faz a caridade, pode, algumas vezes, ser acompanhada de bons sentimentos. Mas isso é indiferente. Pode acontecer e pode não acontecer. Mas essa caridade não termina com a morte. São Paulo, ele vai falar que quem poderá nos separar do amor de Cristo? Então, quando o ente querido nosso falece, ou alguém qualquer, mas a gente precisa ter essa certeza que a gente está rezando depois que ela falece, né? Não para que ela seja salva. Nós estamos rezando para que ela possa contemplar mais rápido a face de Deus. Algumas vezes há uma briga, né, entre os católicos e os evangélicos, os católicos e os protestantes, por conta que nem o católico entende de fato o que é o purgatório, o que são os novíssimos, o inferno, o céu, o juízo final, o juízo particular, e muito menos os nossos amigos protestantes. Então, às vezes, há essa discussão sem nenhum nem outro saber explicar o que de fato acreditam. Então, nós católicos, nós não achamos que alguém morreu e ela precisa de oração para ser salva. De forma alguma. Quando o momento decisivo é aqui. Depois que você morreu, se foi para o inferno, adeus, Deus o livre, né? Se foi para o céu, glória a Deus. Então, quando alguém está no purgatório, ela já está salva. Foi salva por Cristo. O purgatório não é uma negação do sangue de Cristo. O purgatório não é um lugar que é uma antessala para o céu e para o inferno. O purgatório não é o lugar de decisões, ali já está tudo decidido. A pessoa está salva. Ela precisa purificar-se. E esse purificar não é pelo mérito somente meu, é o meu mérito unido ao de Cristo. É o de Cristo que faz diferença. Então, Deus tão bom, tão misericordioso, Ele aproveita as nossas orações, as nossas esmolas, o nosso jejum, os nossos pequenas ofertas escondidas, as grandes ofertas. Deus aproveita tudo isso e aplica naqueles que mais precisam no purgatório. Então não é a questão de achar que o sangue de Cristo é insuficiente. Claro que não é isso. De forma alguma. Há uma outra discussão também de falar, não, mas não tem esse nome na Bíblia. Meu irmão e minha irmã, não tem. Tantos outros nomes na Bíblia nós acreditamos. Não tem o nome Santíssima Trindade. E você acredita, você é evangélico, né? Você acredita na Santíssima Trindade. Embora lá haja falando que ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas não fala o nome Santíssima Trindade. Não tem nessa Sagrada Escritura dizendo que o Filho é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Pai é a primeira, o Espírito Santo a terceira. De forma alguma. A gente precisa ter clareza na nossa fé. Às vezes nós somos católicos e começamos a escolher o que crer. Isso não é fé. Isso é imaturidade. Isso não é amor à Santa Igreja. Isso não é ser católico de forma alguma. Então, nessa semana, vamos intensificar nossas orações pelas almas do purgatório. Isso é uma grande caridade. As almas do purgatório, sem dúvida, têm sede da nossa oração. Têm fome da nossa oração. Quer ser vestida por ela. Quer ser visitada pela nossa oração. Elas são, entre aspas, prisioneiras, né? E querem ser visitadas por nós, pela nossa caridade. Eu sempre falo essa frase de São Francisco de Sales. As almas não precisam de lágrimas nem de flores, precisam das nossas orações. Alguns santos falam que se não houvesse purgatório, as almas reclamariam para que existisse um purgatório, porque não se achariam dignas de comparecer na presença de Deus.
Então eu quero indicar um livro para vocês, O Manuscrito do Purgatório, pela editora Imaculado, do nosso amigo Anderson Reis. Eu vou aqui falar um pouquinho do índice, né? O que são as aparições? Verdadeiras e falsas aparições. Aparições das almas do purgatório. O purgatório nas visões de uma mística canadense. Aí continua aqui. O manuscrito do purgatório. A introdução, a autenticidade desse manuscrito, o texto do manuscrito e últimos ensinamentos e lembranças. Então é pequeno, mas é um tesouro imenso, tá bom? Vou falar aqui. O que são as aparições? Contam-se fatos prodigiosos e muitas aparições de almas do purgatório. Isso poderia talvez impressionar alguns e julgarem que podemos desejar ou procurar, com certa curiosidade, indagar a sorte dos mortos ou facilmente ter comunicação com as almas do purgatório. Quanta ilusão perigosa e quanta superstição e crendice em torno disto. É fundamental discernirmos bem as verdadeiras das falsas aparições e mostrarmos o pensamento da Igreja e dos santos doutores, para que se evitem confusões e ilusões numa matéria tão grave e delicada, porque é tão sujeita a enganos e erros. O que é uma aparição? É uma manifestação do outro mundo, de alguém que vem nos dizer o que lá se passa. Podemos acreditar nas aparições? Há dois extremos igualmente prejudiciais. Um do que facilmente aceitam toda sorte de aparições sem exame e não tem a prudência de estudar e esperar a opinião de pessoas criteriosas, teólogos ou autoridades eclesiásticas e superiores, que possam discernir com segurança a verdade de tais aparições. Esse é um extremo, né? É uma leviandade fazer tal coisa. Assim diz a Escritura. Quem facilmente em tudo crê é leviano de coração, é um espírito leviano. Todavia, rejeitar a qualquer preço, de forma sistemática e insistente, toda aparição, todos os fatos sobrenaturais, mesmo que tenham os sinais de verdadeiro, é prova de muito ceticismo. Ou seja, uma ausência de qualquer tipo de crença, né? Também é um sinal de orgulho e pode levar à infidelidade à graça, como menciona a Escritura, que vai nos falar o seguinte, acerca desses que são céticos demais acerca das aparições. Quem é duro em acreditar, procede contra a piedade. É fundamental um equilíbrio, neste caso, entre os dois extremos. Uma alma verdadeiramente humilde e obediente nunca poderá se enganar. Outra questão é se as almas do outro mundo podem se comunicar com os vivos. Podem voltar à Terra quando queiram ou quando desejam os vivos? Respondemos sem hesitar com a boa doutrina da Igreja e dos teólogos. Não e não. Não são as almas que decidem, né? Isso só se dá por uma especialíssima permissão de Deus. Repetindo, isso só se dá por uma especialíssima permissão de Deus. Raras vezes e por milagres para ensinamento e confirmação da imortalidade da alma, para a lição dos vivos ou para pedir socorro e orações. Ou seja, a igreja não aprova que a gente fique invocando mortos. Deus pode permitir, mas não pela nossa invocação. Isso é errado e até pecado. E pode ser algo muito supersticioso e maléfico. Aí continuando. Desde que nossa alma se separou do corpo pela morte, não tem mais órgãos para se comunicar com os homens. É por espírito. E só por milagre se pode tornar sensível. Além disso, quando a alma deixou o corpo, já foi entregue à divina justiça e está no lugar que mereceu, o céu, o inferno ou o purgatório. Não pode, sem milagre, entrar em comunicação com os homens,
com os homens. Este milagre das aparições, nós o encontramos na Sagrada Escritura. Samuel apareceu a pitonisa de Edom e respondeu a Saul, porque havia perturbado o repouso dos mortos. Mostrou o castigo que lhes estava reservado por esta curiosidade vã. Na morte de Nosso Senhor, conta São Mateus que os túmulos se abriram e muitos mortos apareceram e foram vistos em Jerusalém. Na vida dos santos, encontramos inúmeras aparições, e a Santa Igreja, ao elevar a honra dos altares os servos de Deus, submete a um rigoroso processo todos os fatos e prodígios que delas narram, embora não se pronunciem sobre eles. Portanto, existem sim verdadeiras aparições, como existem também as falsas aparições, né? Um abraço aí para minha amiga Márcia Santos, para o Cabeça Praxendes e outros. Que é um pouquinho, infelizmente, a gente que vai sempre pregar nos interiores ou em outros locais, né, além dos interiores, percebe que a superstição é muito presente nas pessoas. As pessoas acreditam muito rápido que uma alma pode baixar no corpo de outra pessoa, que alguém está mandando recado. As pessoas acreditam muito nisso e acabam pecando, porque começam a frequentar macumba, espiritismo e outros locais que um católico, de fato, não pode ir. A gente deve respeitar esses irmãos? Claro. Mas como católicos, nós não devemos enveredar por esse caminho. Deus quer a nossa confiança total nele. Então, às vezes, a gente acaba na ingenuidade, de forma ingênua, né? Ingenuidade, acaba entrando em um fogo ruim. Acaba se arriscando perder a nossa alma. Então é preciso muito cuidado, tá bom? Com essas coisas. Às vezes a gente acha que é uma coisa inocente, uma coisa qualquer, aonde fala de Deus, tá bom? Não é por aí. A gente, como católico, tem que ter clareza da nossa fé. Lá em Deuteronômio 18, 9 seguintes, vai falar que Deus abomina essas práticas da adivinhação, do horóscopo, né, da astrologia, da invocação de mortos. A gente precisa ter clareza nisso e muito respeito ao que a igreja nos ensina. Ela nos ensina isso não porque ela é preconceituosa, proíbe as coisas, não. É porque ela sabe que isso não fará bem para a nossa alma. Então é preciso ter muita atenção com isso, tá bom? Então, católico verdadeiro, pede-se a intercessão dos santos, reza sim pelas almas do purgatório, mas não fica invocando mortos. No sentido que a gente quer ter o contato, saber o que está acontecendo lá. Essa mera curiosidade só prejudica a nossa vida espiritual. Devemos confiar em Deus, saber que Ele quer o melhor para nós e para os nossos. Por isso, vamos rezar pelas almas do purgatório, em especial durante toda essa semana, que é a semana onde, nesses 8 dias, começando desde ontem, nós devemos intensificar essa lembrança, essa oração, esse ato de caridade, rezando pelos nossos entes queridos e por aqueles mais esquecidos. A gente tem 2 dicas que a gente pode pegar. Rezar e oferecer esmola, santa missa e outros sacrifícios de amor por aqueles que a gente sabe que estão bem pertinho de ir para o céu. A gente fala, Senhor, essa oferta é por essa alma que está bem pertinho de ir para o céu. E chegando lá, sem dúvida aquela alma vai interceder por nós. Oséias, isso é loucura? Não, isso é a nossa fé. Sem dúvida, essa alma, que é a esposa do Senhor, como a nossa alma também é a esposa do Senhor, vai chegar lá interceder por nós. Então é bom rezar pelas almas do purgatório que estão bem pertinho de ir para o céu. Rezando por elas, elas chegarão lá e elas não se deixarão vencer em generosidade. Se nós somos caridosos aqui, imagine alguém que chega no céu, como gratidão vai rezar mais ainda por nós. E rezar também por aquelas almas tão esquecidas que ninguém reza por elas. Só são alcançadas, só entre aspas, né, na oração da Santa Missa, na adoração ao Santíssimo, porque é falado de forma geral, né, por todas as almas do purgatório. Então, rezemos, não desanimemos. Obrigado, minha amiga Márcia. Deus te abençoe, viu? Rezando por você e pela família. Saudades aí de todos de Ocara.
Muita saudade mesmo de vocês, de conviver, de partilhar. Vocês são uma grande família para mim. Um abraço.